Queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, versículo 36. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Então Jesus com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani lhes disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afaste de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Amém, queridos? Irmãos, esse aqui é um texto que mais relata como Jesus era. Mas antes disso eu queria orar com você. Eu queria falar com Deus com você. Mas eu não queria orar sozinho. Queria que você orasse comigo. Até porque a mensagem também pode falar comigo. Você sabia disso? Porque o profeta não é maior do que a profecia. A profecia também atinge o profeta. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, eu queria te pedir nessa noite, Espírito Santo, revela-te a nós. Fala com a tua igreja, Senhor, nessa noite. Fala com teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, Deus. Quem somos nós para que nos ame? Então fala à tua igreja, Deus. Usa-me, Senhor, nesse momento, Deus, para falar ao teu povo. Queria que você nesse momento, querido, esquecesse de tudo e de todos. Esvaziasse a sua mente, esvaziasse seu coração. E dissesse no íntimo do seu coração: Deus, fala comigo. Deus, fala ao meu coração nessa noite, porque eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, de Ti, de Ti.
Sem o Senhor, Deus, nós não podemos fazer nada. Não adianta, Deus, ter belas canções. Não adianta, Deus, ter uma igreja lotada. Não adianta, Senhor, ter uma estrutura de som e o Senhor não estiver em nosso meio. De nada disso adianta. Não adianta, meu Deus, ter a melhor palavra de sabedoria que o homem pode dar. Meu Deus, não vai adiantar todo o conhecimento do homem pode ter nessa terra, se não tiver a tua presença. Meu Deus, não adianta, não adianta. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Oh, Senhor, precisamos tanto de Ti, Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força. Nós precisamos tanto do Senhor. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora e dissesse: Jesus, eu abro meu coração, eu rasgo a minha alma, Senhor, perante a Tua presença. Oh Deus, eu preciso tanto de Ti. Oh, aleluia. Amém. Aplauda ao Senhor e glorifique o nome dEle. Aleluia. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, ela seria ao redor da cruz. Ao redor da cruz. Jesus, ele foi para o jardim orar a Deus, foi buscar a Deus. E nesse texto, é um dos textos da Bíblia que fala mais da parte humana de Jesus. O outro texto que fala da parte humana de Jesus foi quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que ele chegou naquela cidade e viu o pranto daquele povo, e viu as pessoas chorando, disse: Senhor, não adianta, mas já morreu. E Jesus chora naquele lugar. A parte humana de Jesus. Alguns dizem que Jesus chorou naquela ocasião por causa da incredulidade do povo. Mas Jesus chorou naquela ocasião porque Ele se compadeceu do povo. Ele se entristeceu junto com aquele povo. E nesse texto do jardim, Jesus fala que Ele está tão angustiado, Ele está tão angustiado, Ele está sofrendo tanto por dentro, que Ele tinha vontade de morrer, era como se fosse uma angústia de morte. Irmãos, eu já sofri uma angústia com o crescimento do culto de quarta-feira. Você não faz ideia o que nós enfrentamos. Opressões malignas, o diabo tentando tragar as nossas vidas. Eu não sou uma pessoa mística, eu tenho fé, eu não sou de espiritualizar nada, ficar espiritualizando as coisas. Mas um dia desse eu estava em minha casa, deitado, estava dormindo, e eu falo isso não é para você se arrupiar, embora alguns vão. E eu deitado na minha cama, quando eu me virei, tinha um demônio
ao lado da minha cama olhando para mim. E quando a mulher me chama, ele desaparece. Porque o diabo queria meter medo no meu coração, queria meter angústia no meu coração, um desejo de desistir, um desejo de parar com tudo. Porque nós lutamos, sabe, no mundo espiritual. Nós lutamos diretamente no mundo espiritual. E chega dias que eu me sinto angustiado, sabe? E eu vou orar. Eu digo: Deus, tira essa angústia do meu coração. Mas a angústia que nós sentimos nem se compara com a angústia que Jesus sentiu. Jesus era homem, também Deus. E nesse ponto nós vemos o lado humano de Jesus falando alto. Falando alto. Ele vai para orar e ele diz: Deus, se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice do sofrimento, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus volta aos seus discípulos, os discípulos dormindo. E Jesus repreende eles: cara, será que vocês não podem orar comigo nem uma hora? Ora e vigia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, a angústia afeta diretamente a sua carne, a sua alma. E Jesus volta a orar de novo. O lado humano de Jesus falando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim. E a Bíblia fala que por 3 vezes, Jesus foi lá e pediu a Deus: afasta de mim, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus sabia que ia morrer. Jesus sabia que ia ser crucificado. A Bíblia diz que a angústia dele era tão grande que o seu suor se transformava em gotas de sangue. A angústia dele era tão horrenda, sabe, tão apavorante, que ele temia. As gotas dele, sabe, se transformavam em sangue, aquela angústia. E ele: Deus, seja feita a tua vontade. Agora, irmãos, para que tudo isso? Por amor. Por amor. Em seguida, Jesus é preso, é traído por Judas antes, depois preso. Jesus é jogado numa cela. Quantos já foram numa prisão aqui? Eu já fui visitar. Quantos tiveram essa experiência de ver um cárcere? Irmãos, é um lugar fedorento. O cárcere é um lugar imundo. O cárcere é o último estágio de putrefação do ser humano vivo. E hoje os presos, ele tem o esgoto sanitário, tem o seu chuveiro, e mesmo assim é um lugar que fede, é um lugar nojento de se estar. Mas na época de Jesus não tinha isso, não tinha esgoto. Eu fico imaginando o meu Jesus, sabe, aquele que desceu da sua glória, aquele que tinha ruas de ouro lá no céu,
que largou o seu manto, a sua coroa e desceu para morrer. E ele agora jaz numa cela, onde não tinha esgoto. O que ele tinha é apenas um balde para fazer as suas necessidades. Eu imagino o piché que tinha naquele lugar. E Jesus estava ali. Jesus estava ali no último lugar onde o ser humano não pode estar, no fundo do poço. Jesus levou chicotadas, e o chicote não era como aqueles pirainhos que se usam em cavalos. Na ponta de cada chicote tinha osso. Onde eles batiam, doíam. Grudava na carne dele, cortava a carne dele, puxava, vinha pedaço de carne junto. E nós não entendemos o porquê de tanto amor. Na semana passada nós passamos pelo Natal, nascimento de Jesus, e muitos se embebedaram, muitos farrearam, muitos morreram, e não sabem nem por que morreram. Na sua maioria, os que fizeram festa nem sabem por que estão festejando. Nem sabem por que estão se embriagando. Porque mais importante do que o nascimento de Jesus foi a sua morte e ressurreição. E quando Jesus começou a caminhar pelaquela via dolorosa, antes dele chegar, ele foi preso e foi levado a Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote daquela região. E ele foi condenado injustamente por Caifás. Ele foi caluniado por Caifás. Um homem poderoso, um religioso poderoso. Depois ele foi levado até Pilatos. De Pilatos ele entregou ao povo. E ao povo ele saiu carregando aquela cruz por nós. Chicotearam ele todo ensanguentado, vestiram ele com manto. Depois arrancaram aquele manto, o sangue todo na pele. E quando cobriram ele com o manto, o sangue se agarrou ao manto. E quando arrancaram aquele manto, abriram-se todas as feridas de novo. E meu Deus, por que isso? Olhe para o seu irmão e diga: foi por amor, querido. Pura demonstração de amor. E ao redor da cruz tinha muitas pessoas. Tinha um cidadão que carregou Jesus, que carregou a cruz por Jesus. E eu queria mostrar para você essas pessoas. Queria que você se identificasse nela. Como os dias de hoje não é igual, não é diferente. O mesmo tipo de gente que existia lá existe hoje. Você pode estar ao redor da cruz como Caifás, sendo mentiroso, caluniador. Não reconhece que Jesus é o Senhor porque você tem medo de perder a sua postura. Você não reconhece que Jesus é o Senhor porque o seu conhecimento, as suas faculdades mentais, aquilo que você já estudou, não coincide com aquilo que a Bíblia diz. E você é como Caifás, um homem atrelado a costumes e a religiões. Irmãos, eu quero dizer para você: placa de igreja não leva ninguém para o céu.
Tem pessoas que deixam de ser religiosas para ser partidárias. Um dia desse eu conversando com um rapaz, ele falando pela uma rede social, e dizia que não acreditava em Deus. E eu perguntei: você não acredita em Deus por quê? Você é ateu por quê? Você acredita na teoria do evolucionismo? Na teoria do macaco? É isso? Me explique por A mais B por que você é ateu. Irmãos, tem gente que diz que não acredita em Deus só para escapar do confronto da verdade, escapar porque não quer ter um relacionamento com Deus. Tem gente que não é ateu, é à toa mesmo, porque nem sabe por A mais B porque é ateu, apenas não acredita e ponto. Pessoas que seguem uma religião que está levando ela para o buraco, estão com os olhos fechados, os olhos estão fechados para entender que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele versículo que diz: eu sou a verdade e a vida, ninguém vem a um Pai a não ser por mim, na cabeça deles isso não existe. Muitos estão como Caifás, atrelados a religiões, atrelados a costumes, atrelado a tradições. A minha mãe foi assim, o meu pai foi assim, meu bisavô foi assim, e eu também vou ser assim, todo mundo foi assim. Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Que pena, querido, que pena que você deixe de desfrutar o céu é aqui na terra já. Você deixe de desfrutar da parte de Deus aqui na terra. E você vai se identificar com o decorrer dessa mensagem quem é você. Ou você nessa noite pode ser como Pilatos. Pilatos queria agradar o povo, mas Jesus, o senso de justiça dele, falava que Jesus era inocente. Ah, mas aí se eu disser que eu condeno Jesus, se eu não condenar Jesus, eu vou contra, os judeus, e aí vou causar uma insatisfação no meio do povo e tal. Então vamos por aqui com jeitinho, vai dar tudo certo. E aí o povo Jesus, Jesus ou o povo Jesus. Muitos no meio da igreja estão como Pilatos, se vendendo para o povo, pensando que os amigos vão achar, pensando que os amigos vão pensar dele: poxa, hoje eu sou crente. Vixe, cara, tu perdeu o ponto comigo. Muitos estão como Pilatos, querendo agradar os seus amigos, querendo agradar os pais, querendo agradar a maioria. Queridos, entenda uma coisa: nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre a maioria tem razão. Pilatos também tem aquela atitude de ser indiferente com a situação. Ah, traga-me uma bacia com água aqui, eu não vou resolver esse problema não. Chega lá, lavou as mãos e disse: olha, o problema é de vocês. A Bíblia diz que aquele que sabe, ela diz mais ou menos assim: aquele que sabe resolver o problema, que reconhece, que faz vista grossa daquilo que está certo e não resolve, já comete pecado. Pilatos já errou ali, já pecou ali. E muitos hoje deixam de servir Jesus, ou então fingem que serve a Jesus com a atitude de Pilatos, se corrompendo por pequenas coisas, para não ficar mal com um, não ficar mal com o outro.
recebe propina do seu trabalho para não ficar mal com os outros. Políticos que concordam com a corrupção, porque estão indo todos no mesmo barco, porque se ele pegar outro rumo, ele vai ser discriminado ou vai estar fora da parada. Querendo agradar a todos. Muitos são como Pilatos. Estão na faculdade, não querem perder a amizade, querendo agradar os amigos de faculdade. Ou não serve a Jesus porque não querem perder o namorado, não querem perder a namorada. Muitos são como aquele homem que carregou a cruz. Gostam de ajudar, gostam de fazer. Mesmo ele sendo empurrado, ele vai lá e ajuda. Mas quando é pego para ter um compromisso com Deus, em pregar o Evangelho, não faz. Muitos estão ao redor da cruz, vendo Jesus, sabem quem é Jesus. Muitos são como os ladrões da cruz. Perceba que eu estou dando uma volta em toda via dolorosa. Muitos são como aquele ladrão na cruz que desafia Jesus. Se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo, salva nós também. Muitos hoje são como aquele ladrão. Jesus, se tu é Deus realmente, eu quero que tu faça isso para mim. Jesus, se você está comigo, então você tem que fazer. Eu quero andar de carro, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Jesus, se tu está comigo, então faz um milagre aí, dá um jeito aí eu vou acreditar, aí eu vou ter certeza que você tem poder. Muitos estão ao redor da cruz assim. Mas muitos estão também como aquele outro ladrão que diz para Jesus: Senhor, repreende o outro e diz: cala a boca, tu não sabe de nada. Nós merecemos estar aqui, nós merecemos o castigo, mas ele nada fez. E naquele momento, aquele cidadão dá aquela palavra e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz para aquele homem: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Agora identifique-se. Que tipo dessas pessoas você é? Aquele homem se arrependeu de coração, e naquele mesmo dia estava com Jesus no paraíso. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, de todo o meu coração. Se Jesus Cristo voltasse hoje, e só 2 pessoas aqui fossem morar com Ele no céu, uma seria eu. Eu quero saber onde é que está a outra. Eu quero saber onde é que está a outra. Eu quero saber onde é que está a outra pessoa que vai morar com Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus sofreu tudo isso
mas hoje Ele está assentada à destra de Deus. É um nome sobre todo nome. Ele reina, Ele está vivo, e Ele está aqui nessa noite dizendo: filho meu, filha minha, eu fiz isso porque eu te amo. Mais importante do que lembrar do nascimento de Jesus é lembrar da sua morte, é lembrar do que Ele passou por você. Querido, existe uma qualidade de vida que você não faz ideia de viver com Jesus. Nessa noite Jesus está chamando pessoas aqui. O Espírito Santo me mostra que está batendo em corações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Seu coração, ele é aberto por dentro. Você tem a chave do seu coração. Você pode abrir as chaves da porta do seu coração. Apenas você pode fazer isso. Jesus não é mal educado, querido. Ele está batendo nessa noite na porta do seu coração. Ele não quer arrombar seu coração como o diabo faz. Ele está batendo: ei, deixa eu entrar na sua vida. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua família. Eu quero mudar toda a sua história. Oh, aleluia. Quanto amor, que amor é esse? Meu Deus do céu. Jesus morreu na cruz por amor. Sua parte humana queria parar, mas em obediência a Deus diz: eu vou até o fim.